Amados, é tempo de nós sermos exortados por Deus. É tempo de nós sermos sacudidos, nós sermos quebrantados, nós sermos esquadrinhados por Deus. Eu creio que é um tempo onde Deus, Ele está nos despertando verdadeiramente. Então, eu peço a vossa atenção. Eu peço que vocês possam me ouvir até ao fim, porque tem algo que todos nós, que eu e você precisamos ouvir. Creia que o Senhor, Ele tem algo a falar conosco. Creia então que Deus, Ele quer falar consigo e comigo neste dia, porque nós precisamos ouvir, ser instruídos, ser guiados e direcionados por Deus, para que nós não venhamos então a trocar a verdade pela mentira, para que nós não venhamos então a nos desviar dos caminhos de Deus, dos seus propósitos. Por isso então nós precisamos ter a certeza que nós estamos no caminho certo, que nós estamos então agradando e glorificando a Deus. Amém? Então que o Senhor neste dia Ele possa falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que Ele tem a falar e aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Vamos ler então uma passagem bastante conhecida, que fala de um homem que ficou conhecido não pelas boas razões, mas pelas más razões: Judas. Abram comigo então a vossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo então 43 até ao 46, e depois vamos orar. Marcos capítulo 14, versículo 43 até ao 46, que fala sobre a história de Judas. E a palavra de Deus nos diz assim: falava então ele ainda quando veio Judas, um dos 12 apóstolos. Com ele então estava uma grande multidão com espadas e cacetes, enviada pelos principais sacerdotes, escribas e anciões. Ora, o traidor, se referindo a Judas, tinha-lhe dado uma senha dizendo: aquele a quem eu beijar é esse, prendam e levai-o com segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, está se referindo então a Judas, e disse-lhe: Rabi, ó mestre, e o beijou. Os homens então agarraram Jesus e o prenderam. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus, em mais um dia, em mais um momento, em mais uma oportunidade, onde a tua misericórdia se renova em mais uma manhã. Ah, Senhor, a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E se nós estamos aqui, Senhor, é pela tua vontade, é pelo teu plano, é pela tua palavra, é pelo teu amor e tua misericórdia. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor, abre a nossa mente, Senhor. Que os nossos olhos, nossa mente, nosso coração possam estar cativos na tua presença, Senhor. Oh Deus, nos desperta, Senhor, nos sacode, vem nos edificar, consolar, exortar. Nós, como teu povo, nós precisamos ser sacudidos, quebrantados e exortados, ó Deus. Nós precisamos verdadeiramente, Pai, despertar, ser exortados, ó Pai, ser sacudidos pela tua palavra, pela tua presença e pela tua vontade. Por isso, ó Deus, neste dia, Senhor, vem falar conosco, porque nós precisamos ouvir, porque nós precisamos ser corrigidos, ó Pai, em tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos dá aquilo que nós não queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Oh Pai, em nome de Jesus, que nós diminuamos, mas que o Senhor cresça. Abre os nossos olhos, vem, ó Deus, nos trazer a tua palavra. A palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertos, Pai, pela tua palavra. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer falar connosco neste dia. Em nome de Jesus, Pai. Oh Pai, a minha oração é que esta palavra, ela que venha criar, Senhor, vida em nós. Ela venha verdadeiramente, Pai, nos sacudir, nos despertar. Em nome de Jesus, mas nos ajuda, Senhor, a praticar, a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco
agora neste momento. Que o Teu reino avance, que o Teu nome seja glorificado, que nós diminuamos, mas que o Senhor cresça, que o nosso eu morra, pareça, padeça, mas que o Teu nome, que o Teu reino, que a igreja do Senhor avance, que o Teu reino, Pai, avance, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, este texto então que nós lemos, nós temos então um homem chamado Judas. Judas então, ele era um dos 12 apóstolos de Jesus. Era um homem então, Judas não era um homem qualquer. Judas era um homem que foi discípulo de Jesus. Um homem que andou então com o próprio Jesus nos 3 anos de seu ministério. Nós temos aqui um homem que não era um homem qualquer, um homem então o qual comeu com Jesus, um homem que orou com Jesus, um homem que esteve sentado à mesa com Jesus, um homem então que foi discipulado e instruído por Jesus. Nós estamos falando aqui de um homem o qual assistiu a tudo, aos sinais, aos milagres, às mensagens, aos sermões de Jesus. Nós temos então aqui um homem, este texto então aqui fala de um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Este homem então ele tinha tudo para ficar marcado na história por boas razões. Porém, amados, este homem ele ficou marcado na história pelas piores razões. Um homem então que ficou marcado como Judas, o traidor. O homem que ficou marcado na história como Judas, aquele que rejeitou Jesus, aquele que negou Jesus, aquele que negligenciou Jesus, aquele que vendeu Jesus, aquele que vendeu, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Este homem então ele ficou conhecido como aquele que vendeu, que trocou Jesus por 30 moedas. Um homem então que se despediu de Jesus com um beijo. Irmãos, nós precisamos entender que Judas ele não trocou qualquer homem. Judas ele estava trocando Jesus. Ele estava trocando o seu Salvador. Ele estava trocando ali o seu Senhor. Ele estava trocando, amados, aquele o qual ele chamava todos os dias de Rabi, de mestre, de Senhor, de professor. Ele estava trocando então este homem que era o seu Senhor, o seu mestre, o seu professor, por 30 moedas de prata. Amados, 30 moedas de prata valiam então mais ou menos naquele tempo 120 denários. 120 denários nos nossos tempos, dos nossos dias, seria então aproximadamente 25 dólares. 25 dólares, convertendo isso então para a minha moeda, para a nossa moeda, o euro, era aproximadamente 22 euros e 70 cêntimos. Irmãos, isso significa que isso significa então que Judas traiu Jesus por 22 euros e ainda se despediu de Jesus o beijando no rosto. E a partir daquele momento, o sofrimento então agora estava começando para Jesus. Era então o início da dor para Jesus. Era então o início do sofrimento para Jesus. Era então o início do sofrimento para Jesus, o qual então foi traído pelo seu discípulo, o qual foi entregue pelo seu discípulo, e então era o início das dores. E todos nós sabemos o final desta história. Cruz do Calvário, morte na cruz, crucificação pela humanidade, por amor, para salvar os pecadores, para nos salvar, para nos reconciliar, para nos poupar do inferno, para nos dar o céu através da graça de Deus, através do mérito e da justiça de Cristo. Irmãos, nós sabemos então que Judas ele trocou Jesus por 22 euros. Então nós sabemos que isso é muito pouco, não é verdade? Judas então ele escolheu vender Jesus, independentemente do preço, amados. Judas ele vendeu Jesus, ele fez então a sua escolha, e hoje Judas ele está pagando por isso.
Oh, Judas, então ele apareceu. E oh, Judas, ele está no inferno. E para ele não há mais esperança. Para ele não há mais salvação. Amados, certa vez Jesus ele contou uma parábola de um rico e de um pobre chamado Lázaro, o qual está então no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o 31. E nessa parábola então Jesus ele fala sobre o rico então que desprezava o pobre, um rico então que era orgulhoso, um rico então que era vaidoso, um rico então que era avarento, um rico então que desprezava Deus. Mas nesta parábola Jesus fala então sobre o pobre que era Lázaro, o pobre então que era humilde, que era temente a Deus, que era quebrantado. E a Bíblia nos fala, Jesus falando então nessa parábola, que ambos morreram. O pobre então ele foi levado para o céu, porém o rico ele foi levado para o inferno. E Jesus então contando essa parábola fala então que aquele rico ele estava lá então no inferno sendo completamente atormentado. E Jesus então contando fala que esse rico então ele teve uma visão. Ele conseguiu então ver aquele pobre, o qual ele conhecia nesta terra, que era Lázaro, o qual então ele conhecia, o qual então ele desprezou, o qual então naquele momento estava sentado no colo de Abraão. E então Jesus contando essa parábola fala então que esse rico ele começou a gritar pedindo ajuda, ele começou a pedir socorro. Ele começou então a pedir que lhe tirassem dali. Ele começou então ali a pedir água, porque no inferno não havia água, nem simplesmente uma gota de água. Não havia simplesmente uma gota de água. Mas então foi dito àquele rico que seria impossível o ajudarem, porque então entre eles havia um grande abismo. Porque simplesmente aquele rico, amados, ele estava condenado, ele já estava sentenciado. Porque aquele rico ele havia feito a sua escolha nesta terra. Ele tinha então decidido viver à parte de Deus nesta terra, onde então ele decidiu viver do seu jeito, onde ele decidiu então viver sendo então independente de Deus. E quando então esse rico ele passou desta terra, das suas escolhas, para o inferno, ele entendeu então que chegando ao inferno não havia mais esperança ou salvação. E então naquele momento quando ele entendeu que para ele já não havia mais solução, porque disseram que entre eles havia um abismo e que ele já tinha feito a sua escolha, e então naquela terra ele começou, e naquele momento então ele começou a clamar para que alguém fosse até a terra, até a sua casa, até a sua família, até a sua parentela, para que então fossem avisar a sua casa, a sua família, para que eles não fossem para o inferno, porque na verdade o inferno era real, porque o inferno era onde ele estava. E então o sofrimento era muito grande, e esse sofrimento ele não teria fim, porque ele era simplesmente eterno. Então nós estamos falando aqui de um homem rico, o qual teve então as suas oportunidades, mas ele rejeitou Deus, ele rejeitou Cristo, ele rejeitou o sacrifício de Cristo. Talvez este homem, vivendo, ele rejeitava o inferno, mas o que é certo é que ele foi parar ao inferno porque ele foi arrogante, porque ele foi soberbo, porque ele escolheu desobedecer a Deus, porque ele escolheu não crer em Deus. Irmãos, para mim, Fábio, o mais terrível, o pior atributo do inferno é onde então a pessoa ela vai se lembrar desta vida, onde a pessoa então ela vai se lembrar dos seus atos, onde essa pessoa então ela vai se lembrar da sua casa, onde essa pessoa ela vai se lembrar da sua família, das suas escolhas, dos seus atos, onde essa pessoa então ela vai se lembrar que ela rejeitou Deus, que ela rejeitou a palavra de Deus, onde essa pessoa então ela vai rejeitar que ela rejeitou o ato de amor e misericórdia de Jesus na cruz do Calvário, onde então essa pessoa ela vai se lembrar que ela rejeitou o sacrifício de Jesus na cruz, onde então essa pessoa ela vai se lembrar que nesta terra ela rejeitou a existência do céu e ainda zombou que o inferno era simplesmente um conto, que o inferno era simplesmente uma história, que o inferno era simplesmente um mito. Para mim, amados, este será o maior tormento do inferno.
onde a pessoa então ela vai se lembrar das suas escolhas, onde a pessoa então ela vai se lembrar das suas escolhas nesta terra, onde a pessoa então ela vai ser atormentada porque ela escolheu rejeitar Deus, ela escolheu rejeitar então o céu, e essa pessoa então ela será atormentada eternamente. A pessoa então ela vai se lembrar que ela está ali porque ela rejeitou Jesus, porque ela escolheu não crer, porque ela escolheu não obedecer a Deus, porque ela escolheu então rejeitar Deus. E essa pessoa então, chegando então ao inferno, ela vai se lembrar das suas escolhas, dos seus atos nesta terra, e então ela vai estar lá e ela vai desejar tanto voltar atrás, ela vai desejar então tanto recuar no tempo para fazer então de maneira diferente, e não poderá, e para ela não haverá perdão, para ela não haverá mais oportunidades, para ela não haverá mais esperança, para ela não haverá mais salvação, mas sim tormento eterno, sofrimento eterno. Irmãos, imaginem comigo agora Judas, o qual está no inferno neste momento, o qual está no inferno agora neste momento sendo atormentado, o qual então neste momento ele está se lembrando dos 3 anos que andou com Jesus Cristo, se lembrando das palavras daquele que ele chamava de mestre, de rabi, se lembrando dos ensinamentos de Jesus, se lembrando então dos seus amigos e irmãos, se lembrando então dos outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, Mateus. Imagina então agora ele se lembrando de tudo que ele viveu, de tudo então o que ele fez, das suas escolhas, da sua troca miserável, da sua troca infeliz, 30 moedas de prata, 22 euros, irmãos. Imagina então agora Judas no inferno, desejando tanto uma oportunidade, desejando tanto então uma oportunidade para voltar atrás, para fazer tudo de maneira diferente, mas não haverá oportunidade para ele, não haverá mais perdão para ele, não haverá mais esperança ou salvação para ele, porque ele simplesmente está condenado. Judas, ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu, ele simplesmente teve remorso daquilo que fez, e então a Bíblia fala que ele se suicidou. Irmãos, isto é algo chocante, e muitos de nós perguntam como é que é possível que Judas tenha feito isso, como é possível então que Judas tenha feito isso, como é que Judas foi capaz de fazer isso, de vender Jesus, de entregar Jesus, de rejeitar Jesus por 22 euros. Nós estamos falando de Judas, um homem que andou com Jesus durante 3 anos, que viu Jesus, que era o próprio Deus, o Verbo que estava com Deus e era Deus, o próprio Criador do céu e da terra, que falou com o próprio Deus, que se sentou com o próprio Deus. Como foi então Judas capaz de fazer isso? Isto é então o que nós dizemos, não é verdade? Isto é então o que nós perguntamos a nós mesmos. Como Judas foi capaz de fazer isso? Não é verdade? Mas há uma pergunta que nós temos que fazer para nós. E nós, irmãos, e nós, amados, será que nós não faríamos o mesmo que Judas fez? Será que nós não temos feito o mesmo que Judas fez? Será que nós não temos vendido Jesus assim como Judas o vendeu? Será que nós não temos rejeitado Jesus assim como Judas rejeitou? Será que nós não temos negado Jesus assim como Judas o negou? A resposta certa, irmãos, é já. Muitas vezes nós temos vendido Jesus. Muitas vezes nós já temos vendido Jesus ainda mais barato do que Judas. Nós temos rejeitado Jesus, sim. Nós temos negado Jesus, sim, irmãos. Nós temos o feito. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, do versículo 32 ao 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que não me confessar, ou aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Jesus então ele está falando sobre confessar Jesus diante dos homens, diante do mundo, diante da sociedade. A pergunta é para nós, irmãos, será que nós temos confessado a nossa fé em Jesus a todo tempo, a todo momento, em qualquer das circunstâncias? Será então que nós temos feito o que Jesus fez, o que Jesus nos ensinou a fazer? Será que nós temos agido como Jesus agiu e como Jesus agiria, como Jesus nos disse para agir? Será que nós temos amado como Ele nos disse então para amar e como Ele amou? Será que nós temos servido como Ele serviu, como Ele nos ensinou a servir? Será que nós temos nos disponibilizado assim como Jesus se disponibilizou? Será que nós temos negado o amor quando Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo? Será que nós temos então negado misericórdia quando Jesus nos ensinou a ser misericordiosos? Porque a misericórdia ela triunfa no juízo e porque só haverá misericórdia para aquele que teve misericórdia. Será que nós temos então negado compaixão, sabendo que Jesus nos ensinou a nos compadecer? Será que nós temos negado uma oração quando Jesus nos exortou a orar pelo nosso próximo, a interceder pela humanidade, pelo homem, pelo pecador, pelo ímpio? Será que nós temos negado uma palavra quando Jesus nos chamou para ser luz e sal desta terra? Para ser então ministros da reconciliação entre Deus e o homem, ministros da nova aliança entre Deus e o homem através de Jesus Cristo, o único mediador, o único intermediário. Será que nós temos negado então um sorriso ao nosso próximo? Será que nós temos negado um gesto ao nosso próximo? Será que nós temos negado isso? Irmãos, a verdade é que nós temos negado isso sim. Muitas vezes nós acabamos por negar isso. Então o que significa que nós temos rejeitado Jesus sim? Significa que muitas vezes nós temos rejeitado a palavra de Deus sim? Os ensinamentos da palavra de Deus sim? Por vezes então nós temos sido Judas. E essa é a verdade. A palavra de Deus diz que Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser exortados por Deus. Nós precisamos ser corrigidos e exortados por Deus. O rejeitar Jesus, o negar Jesus, irmãos, é simplesmente rejeitar uma pessoa, é simplesmente rejeitar o meu próximo. É simplesmente rejeitar um copo d'água ao meu próximo. É simplesmente rejeitar um prato de comida ao meu próximo. É simplesmente rejeitar um alimento ao meu próximo, seja ele quem for, gordo, magro, preto ou branco. É simplesmente não amar uma pessoa, é simplesmente eu não amar o meu próximo. É simplesmente eu não me importar com os pecadores, é simplesmente eu não me importar com a prostituta, é simplesmente eu não me importar com o ímpio, com o pecador, aquele que não conhece a Deus. É simplesmente eu rejeitar o amor àquele que não me ama. O rejeitar Jesus é simplesmente eu amar somente aquele que me ama. O rejeitar Jesus, o negar Jesus é simplesmente eu fazer o bem àquele que me faz o bem. Porque eu estou negando e rejeitando os ensinamentos de Jesus. E quando eu nego os ensinamentos de Jesus, eu estou negando Jesus. Eu estou rejeitando Jesus. Eu estou vendendo Jesus pela minha verdade, pela minha vontade, pelo meu eu, pela minha carne. Esta é a verdade. E todos nós precisamos ouvi-la. A verdade é que muitas vezes, irmãos, nós nos envergonhamos de falar de Jesus para as pessoas. Muitas vezes nós nos envergonhamos de pregar o Evangelho para as pessoas, para a humanidade, para o mundo. E isto também é negar Jesus diante das pessoas, negar Jesus diante do mundo. Muitas vezes nós negamos a nossa fé. Muitas vezes nós negamos a nossa fé. E quando nós negamos a nossa fé no mundo, diante das pessoas, nós estamos a negar a nossa fé. Muitas vezes, irmãos, nós negamos a nossa fé no café, quando não abrimos a boca, quando não falamos de Jesus. Muitas vezes nós negamos a nossa fé em Jesus no shopping, em nosso trabalho, em nossa casa, com a nossa família. Irmãos, a verdade é que é muito fácil nós professarmos uma fé dentro do templo, dentro então da igreja, onde todos aparentam ter fé, onde todos aparentam amar a Deus, onde todos aparentam cantar e glorificar, exaltar e honrar e amar e ser salvos, onde todos aparentam ter fé. Mas a verdadeira fé, ela tem que ter obras. A fé, ela tem que andar de mãos dadas com as obras. É muito fácil nós termos obras dentro de um espaço, dentro de um templo, dentro da igreja. É muito fácil nós termos obras com os nossos irmãos que pertencem, que fundamentam o corpo de Cristo.
Mas a verdadeira fé, as verdadeiras obras, elas são visíveis, elas são postas em prática, elas são visíveis fora da igreja, fora do templo, através das obras lá fora, através das obras do mundo, através das obras diante das pessoas, diante da humanidade, diante do ímpio, diante do pecador, diante da necessidade, diante dos pecadores. Lá fora, no mundo, nós mostramos realmente quem nós somos. Negar ajuda é negar Cristo. Negar ajuda ao meu próximo, ao meu irmão, ao ímpio, ao pecador lá fora, é simplesmente eu estar a negar Jesus, é estar a rejeitar Jesus, é estar a rejeitar a palavra, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus praticou, aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que foi os ensinamentos, o modelo, a base que nós temos, que é o verdadeiro cristianismo. A verdade, amados, é que nós temos vendido Jesus por mais barato que Judas. Nós vamos ver alguns exemplos. Você trabalha então o dia todo, um dia então bastante cansativo no seu trabalho, e então o horário da igreja, do culto, é 8 horas. Nós temos então reunião de oração, reunião de louvor e adoração, reunião então de estudo bíblico. E então você acaba por trabalhar o dia todo, um dia bastante cansativo, e então você chega a casa e você começa então a lutar. É espírito contra a carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então você chegando a casa depois de um dia de trabalho, e então você começa a pensar se você vai à igreja ou não, se você vai ao culto ou não. E então você começa a dizer para si próprio: hoje eu não vou à igreja porque estou muito cansado. Deus sabe que eu estou muito cansado. E então você começa a pensar assim: então não vou à igreja, eu vou tomar então um banho, vou então fazer uma comida, um prato abençoado, e depois então, como estou muito cansado, eu vou me sentar no sofá, vou ver então uma novela, uma série, vou ver um filme. E acaba então por rejeitar, negligenciar a presença de Deus, dizendo que estou cansado, dizendo então que estou muito cansado, mas acaba então por ir para o sofá, ver uma telenovela, ver um filme, ver uma série, e acaba simplesmente por rejeitar a palavra de Deus, porque aparentemente eu estou cansado, mas para eu ver telenovelas, para ver filmes, já não estou cansado. E isto é vender Jesus. Eu posso enganar o meu pastor, eu posso enganar o meu próximo, eu posso me enganar a mim próprio, mas a Deus eu não posso enganar. A Bíblia fala que Deus, Ele olha não a aparência, mas ao coração. Deus, Ele não olha para a aparência, mas Deus olha para o nosso coração. Deus, Ele contempla o interior de cada um de nós. E muitas das vezes nós nos enganamos a nós próprios. E sabe porquê? Porque é fácil, ou nós vivemos na carne, nós vivemos em espírito. Tudo tem a ver com a maneira como nós vivemos para Deus. Tudo tem a ver com a maneira como nós agimos no nosso dia a dia. Tudo tem a ver com o tempo que nós passamos na presença de Deus. Se nós vivermos para Deus diariamente, se nós lermos a Bíblia, orarmos, nós vamos viver uma vida em espírito. Mas se nós rejeitarmos os ensinamentos, se nós rejeitarmos a presença de Deus, nós vamos viver na carne. E isso significa que muitas vezes nós acabamos por estar mortos espiritualmente, nós acabamos por esfriar. E então nós acabamos, se nós estivermos mortos espiritualmente, se nós estivermos cegos espiritualmente, nós acabamos por nos enganar a nós próprios. Muitas vezes nós temos negado, vendido Jesus pela mentira. Acabamos por nos enganar a nós próprios, dizendo que Deus sabe, que Deus nos conhece, mas nós estamos simplesmente a nos enganar a nós próprios, porque nós estamos rejeitando a presença de Deus. Mas quando nós rejeitamos a presença de Deus, dizendo que estamos cansados, nós vamos dormir. Mas quando nós rejeitamos, nós estamos fazendo outra coisa, vendo televisão, vendo novelas, vendo séries, vendo filmes. Nós estamos simplesmente, irmãos, a nos enganar a nós próprios. Existem pessoas que têm vendido Jesus por um aniversário. Existem pessoas que têm vendido Jesus pela praia, pelo shopping, por um cafezinho. Meus irmãos, nós temos vendido Jesus muitas das vezes
Nós temos trocado Jesus em pleno século XXI por muitas coisas. Nós temos vendido Jesus pelas redes sociais. Nós temos vendido Jesus pela internet. Nós temos vendido Jesus, sim. Nós temos negado Jesus, sim. Nós temos rejeitado Jesus, sim. E muitas vezes, irmãos, nós nem nos apercebemos disso. Porque muitas vezes nós somos carnais, porque nós somos terrenos. E quando eu falo em rejeitar um culto, em rejeitar então um culto de adoração, um culto de oração, eu estou também falando de você rejeitar a palavra de Deus, de eu rejeitar a palavra de Deus depois de um dia de trabalho, onde eu digo que estou cansado para ler a Bíblia, onde eu digo que estou cansado para ler a palavra, para ter comunhão e intimidade com Deus, mas eu passo tanto tempo alimentando o meu eu, alimentando a minha carne na televisão, na internet. Eu estou simplesmente a negar, a negligenciar o meu Deus, a presença com o meu Deus, aquele que eu chamo de Senhor, aquele que eu chamo de Mestre, para alimentar a minha carne, a minha vontade, na televisão, na telenovela, no filme, na série, na internet, na rede social. Meus irmãos, a verdade é que nós temos rejeitado Jesus muitas vezes. Nós temos vendido Jesus muitas das vezes. E meus irmãos, naquele dia, o nosso pecado, ele vai vir à luz. Irmãos, nós não podemos esperar por esse dia. O nosso pecado, ele tem que vir à luz hoje, agora, neste momento. A nossa religiosidade, ela tem que vir à luz agora. A nossa falta de compromisso, ela tem que vir à luz agora. Porque se não vier agora, isso vai nos fazer ficar para trás. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, olha o que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, nós estamos em risco de ficar para trás, porque simplesmente nós não temos discernido os tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo do fim, os dias então que estão iminentes à volta de Jesus Cristo. Nós temos visto pessoas que falam de Deus, pessoas que vão na igreja, mas que naquele dia vão ficar para trás, vão ficar à porta, porque sempre viveram uma vida errada, porque sempre viveram uma vida superficial, porque nunca se afastaram do pecado, porque nunca se afastaram das imoralidades, porque simplesmente amam o mundo, porque simplesmente amam o pecado, porque simplesmente eles amam, porque simplesmente eles nunca obedeceram a Deus. E naquele dia Deus dirá para estes homens, para estas pessoas, para estes homens e mulheres que podemos ser nós: afasta-te de mim, porque eu não te conheço, tu que praticas pecado, tu que praticas iniquidade. Irmãos, isto é muito sério. Nós estamos falando de algo, de verdades espirituais, de verdades bíblicas. É Deus nos despertando, é Deus nos exortando. Agora eu pergunto para nós, qual será então o sentimento de Jesus, o qual então está sentado no trono, à direita de Deus Pai, com os olhos então postos em nós, em nosso dia a dia, vendo então aquilo que nós temos sido, vendo aquilo que nós temos feito, vendo então a nossa vida miserável, vendo então aquilo que nós temos feito sozinhos, aquilo que nós fazemos sozinhos, aquilo que nós fazemos então no oculto, quando ninguém está vendo. Vendo então os nossos pensamentos, vendo então o nosso pecado que nós temos escondido, vendo então o nosso coração, os nossos pensamentos, vendo então tudo isso. Como é que Jesus vê tudo isso? Será que a nossa vida agrada a Jesus? Será que Deus ele tem recebido honra e glória da nossa vida? Será que a nossa vida está agradando e glorificando a Deus? Será que Deus está recebendo o nosso louvor? Será que Deus está recebendo o nosso culto e o nosso louvor e adoração? Será que nós temos agradado e glorificado a Deus? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Que tipo de evangelho nós temos vivido? Será que nós temos vivido o evangelho da cruz ou sem cruz? Será que nós temos vivido o evangelho do nosso eu, da nossa carne? Será que nós temos posto no nosso eu o homem ao centro ou Cristo ao centro? Será que nós estamos então vivendo o evangelho da porta larga ou da porta estreita? Será que tipo de cristianismo nós temos vivido, meus irmãos? Nós precisamos parar de olhar para os outros. Nós precisamos então nos examinar, nos julgar a nós próprios. Que tipo de cristianismo, que tipo de vida nós temos vivido? Será que Deus recebe honra e glória? Será que nós estamos agradando e glorificando a Deus? Meus irmãos,
Nós precisamos de parar de julgar, de apontar o dedo ao nosso irmão, ao nosso próximo, àquela pessoa que está lá fora. Nós precisamos de parar de julgar. Nós precisamos parar de ser juízos. Nós precisamos parar de apontar o dedo e olhar para nós, apontar esse dedo que nós apontamos para o nosso próximo, para o nosso irmão, para nós próprios. Se nós queremos julgar, que nós possamos nos julgar a nós próprios. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo. É um tempo, irmãos, onde nós temos que parar de apontar dedos e julgar, e nos julgar a nós próprios, nos examinar a nós próprios. É um tempo de nós perguntarmos a nós próprios. É um tempo de você se perguntar a si próprio. É um tempo de eu me perguntar a mim próprio qual é a diferença entre mim e Judas. Qual a diferença entre si e Judas? Qual a diferença entre nós e Judas? O que nos faz, meus amados, meus irmãos, o que nos faz ser mais e melhores que Judas? O que nos faz ser melhores que Judas? Nós precisamos nos perguntar a nós próprios isso. O que nos faz ser melhores que Judas? Meus irmãos, nós corremos perigo de ir para o inferno. E eu comprovo isso na Bíblia. A minha Bíblia, a sua Bíblia fala que Jesus andou com Jesus, que Judas andou com Jesus, não é verdade? Mas isso não fez de Judas salvo. A minha Bíblia, a sua Bíblia fala que Judas, ele viveu com Jesus, ele sentou, ele comeu com Jesus, e isso não fez dele salvo. A minha Bíblia, a sua Bíblia fala que Judas, ele ouviu, ele foi instruído, ele foi discipulado por Jesus, mas isso não fez dele salvo. Irmãos, nós precisamos entender que Judas, ele escolheu desobedecer, que Judas então ele escolheu fazer do seu jeito, que Judas então ele escolheu optar pelo caminho errado, e isso fez Judas ir para o inferno. Nós precisamos entender que as nossas más escolhas poderão nos levar ao inferno. Só a obediência nos levará ao céu, ao reino de Deus. Nós não merecemos, mas é graça de Deus. Irmãos, o sabermos que Jesus morreu na cruz do Calvário não nos faz ser salvos. Amém. O sabermos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós não nos faz ser salvos. Amém. O crer em Jesus não nos faz ser salvos. Amém. O ir à igreja não nos faz ser salvos. Uma escolha levou Judas para o inferno. Uma escolha errada vai nos desviar do propósito eterno de Deus. E se nós não entendermos isso, pagaremos bem caro. Foi isso que aconteceu a Judas. O inferno é real. Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. E se ele falou mais do inferno do que do céu, nós também temos que falar. Porque o inferno, quer você queira ou não, quer o mundo queira ou não, quer o Papa queira ou não, quer qualquer homem queira ou não, o inferno é real. O inferno é doutrina bíblica. E nós temos que ouvir e entender que o inferno não é uma história, não é um conto, mas é bastante real. O Papa, ele estes dias ele veio dizer ao mundo, à humanidade, que o inferno não existe, que o inferno é simplesmente uma história. O próprio Papa rejeitando a palavra de Deus, dizendo que Deus é mentiroso, hipócrita. A Bíblia, ela é verdadeira. A palavra de Deus, o inferno é real, ela é doutrina bíblica. E por isso nós precisamos ouvir e entender. Quer o homem queira ou não, quer o mundo queira ou não, o inferno é real. E nós precisamos ouvir e aprender acerca da doutrina do inferno. Irmãos, a graça de Deus, ela nos leva para o céu. A graça de Deus, ela nos leva para o céu, para o reino de Deus. Mas essa graça, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos usar ela de qualquer jeito. Nós não podemos simplesmente usar ela, profanar essa graça de Deus, vivendo então de qualquer jeito, vivendo então de qualquer maneira, pecando e dizendo que Deus perdoa, e então nós continuamos no erro, então nós continuamos no pecado, cometendo pecado, sem ter então temor e tremor, não tendo então amor para com Deus. Irmãos, porque aquele que ama a Deus, a pessoa que ama a Deus, ela vai odiar o pecado. Ela vai chorar pelo seu pecado.
Quando a pessoa ama a Deus, ela odeia o pecado, ela chora por o seu pecado. Eu não estou falando que uma pessoa que serve a Deus, que ama a Deus, não peca, não erra. Ela erra sim, ela peca sim, mas ela quando peca, ela quando erra, ela chora por ter cometido tal atrocidade, por ter cometido tal pecado. Ela peca, mas ela chora, ela confessa, ela se arrepende. Essa pessoa ela não vive mais para o pecado, mas ela tem um estilo de vida, a santidade, a buscar a santidade de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Nós não podemos simplesmente continuar vivendo, meus irmãos, sem compromisso e achar então que vamos e que temos que ser salvos e que vamos ser salvos porque simplesmente acreditamos em Cristo, porque simplesmente vamos à igreja, porque simplesmente fazemos parte do ministério, porque simplesmente fazemos parte de uma comunidade, porque simplesmente somos religiosos, porque simplesmente temos então uma imagem, uma cruz, uma tatuagem, um amuleto. Irmãos, isso não nos faz ser salvos. Não basta crer para ser salvo. Não basta você crer para ser salvo. E eu provo isso na Bíblia. Porque se fosse só crer, então os demônios também seriam salvos. A Bíblia fala, Tiago em sua carta, ele fala que os próprios demônios também creem em Deus, creem e tremem. Mas então por eles crerem e tremer não faz deles ser salvos. Não é verdade? Então o nós crermos em Deus não nos faz ser salvos. Isso é cegueira espiritual, isso é religiosidade. Então, amados, nós precisamos urgentemente de mudança, de mudar as nossas mentes, de mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender, nos converter. Nós precisamos buscar verdadeiramente a Deus, viver então para Deus como nós nunca vivemos. Precisamos nos converter verdadeiramente, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos reconhecer a nossa ignorância, a nossa falta de compromisso. Precisamos olhar para nós, nos examinar e entender que nós necessitamos urgentemente de nos arrepender e nos converter dia após dia. Precisamos, irmãos, nascer de novo, ser criaturas novas, ser pessoas novas, criaturas novas. Precisamos ter um coração quebrantado que deseja Deus, que precisa de Deus. Nós precisamos ser pessoas que simplesmente obedecem a Deus com medo de ir para o inferno. Não, nós precisamos ser pessoas que amam a Deus, que amam os ensinamentos de Deus, não simplesmente que rejeitam o pecado porque têm medo do inferno, mas simplesmente que rejeitam o pecado porque amam a Deus, porque respeitam a Deus, porque se submetem a Deus, porque se sujeitam a Deus. Nós precisamos ser humildes, quebrantados, precisamos ter um coração quebrantado e então reconhecer diante de Deus, da face de Deus, da presença de Deus, e reconhecer realmente que não era isto que nós queríamos ouvir, que não era isto que nós queríamos ouvir, que não era isto que a nossa carne queria ouvir, mas é isto realmente que nós precisamos ouvir. Esta palavra ela é para a minha vida e para a sua vida. Esta palavra é para as nossas vidas, para si e para mim. Eu estou pregando para mim próprio. Esta mensagem ela é para mim, ela é para si, é para cada um de nós. Nós precisamos entender que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para mim e para si. Deus ele tem o melhor para nós, mas nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos confessar os nossos hábitos. Nós precisamos confessar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nós precisamos parar de esconder o nosso pecado, de omitir o nosso pecado, de encobrir os nossos pecados. Nós não podemos simplesmente nos esconder mais, porque Deus tudo sabe e tudo vê. Nós podemos nos esconder do homem, do nosso próximo, do nosso pastor, do nosso líder, mas de Deus nós não podemos nos esconder. A Bíblia fala que não cai nenhum cabelo que Deus não saiba. Irmãos, nós não podemos nos esconder mais de Deus. Nós não podemos. Deus tudo sabe, tudo vê, Deus está vendo. A onipresença, a onisciência de Deus, ela conhece, ela vê tudo. E não há nada no encoberto que Deus não traga à luz. Nós precisamos entender. Nós fomos chamados para aceitar Jesus, para seguir Jesus até o fim, até a nossa morte, para seguir o seu amor, a sua palavra, as suas obras, para vivermos uma vida de gratidão para com Deus.
para vivermos como filhos e filhas que vão então honrar e que vão glorificar o Pai através das suas vidas, através das suas obras, através das suas ações. Nós fomos chamados para viver uma vida de santidade, para buscar aquilo que é santo. Então, quando nós passamos tempo, momentos, quando nós temos intimidade e comunhão com aquilo que é santo, então nós vamos nos santificar, nós estamos sendo santificados. Pedro fala: sede santos porque eu sou santo. Nós fomos chamados para andar em santidade. Nós fomos chamados para fazer a diferença deste mundo. Mas a verdade, amados, é como nós podemos fazer a diferença no meio deste mundo se nós nos comportamos como as pessoas que estão lá fora, como os ímpios, como os pecadores. Como nós podemos fazer a diferença se nós nos comportamos como eles, se nós falamos e agimos como eles. Como nós podemos simplesmente, irmãos, cantar para Deus que o amamos, se a nossa vida, se as nossas obras negam esse amor, se a nossa vida, se o nosso dia a dia, se as nossas obras rejeitam esse amor, se as nossas obras, se o nosso dia a dia, se o nosso testemunho vem desse amor. Então, finalizando, amados, irmãos, igreja do Senhor, é tempo de decisão para nós. É um tempo de decisão. É tempo de mostrar se nós estamos do lado de Deus ou não. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta espalha. É tempo de Deus separar o joio do trigo. É tempo de nós nos posicionarmos realmente. É tempo de cada um de nós mostrar se realmente quer Deus ou não, se vai se submeter ou se sujeitar a Deus ou não. Irmãos, não é o reino de Deus que tem que se sujeitar a nós. É nós que temos que nos sujeitar ao reino de Deus. Não há mais tempo para ficar no meio. Não há mais tempo para ficar neutro. Não há mais tempo para ficar em cima do muro, sendo adepto, sendo simpatizante, sendo simplesmente religioso. Se nós ficarmos no meio, nós vamos ficar para trás. Nós não podemos ser simplesmente mornos ou frios. Ou nós somos quentes, ou nós não somos. Nós precisamos, cada um de nós precisa decidir em que lado está. Se nós queremos realmente e desejamos realmente ter um compromisso sério com Deus e verdadeiro com Deus ou não. Este é um apelo de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Este é um apelo de Deus para nós, para o seu povo que está correndo perigo de ir para o inferno. A Bíblia fala: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Deus, Ele está chamando pessoas, Deus está chamando homens e mulheres de todo lado. Ele pergunta para nós: quem está disposto a se entregar? Quem está disposto a me obedecer? Quem está disposto a se sujeitar a mim? A ter compromisso comigo e com a minha obra? Quem está disposto a levar a minha obra adiante? Quem vai se render? Quem vai assumir um compromisso comigo e com a minha obra? Este é o apelo de Deus para nós. Deus está chamando homens e mulheres. Deus está nos chamando, amados. Deus está chamando homens e mulheres fortes e corajosos, não fracos, não tímidos, porque esses vão ficar para trás. Porque para fazer a obra de Deus nós temos que ser fortes e corajosos. A Bíblia fala que o reino de Deus depois de João Batista é tomado à força através de muitas lutas e tribulações. Deus está perguntando, Deus está nos chamando: quem vai se dispor, quem vai assumir um verdadeiro e fiel compromisso comigo? Quem está disposto a se entregar, a se sacrificar pela minha obra e pela minha vontade, pelos meus planos? Quem está disposto a negar o seu eu, a sua vontade, a sua carne, para viver para mim? Quem está disposto a negar o seu eu para tomar a cruz e seguir-me? Quem está disposto a viver o meu evangelho? Quem está disposto a morrer para que Cristo viva nessa pessoa? Quem está disposto a perecer para que o céu prevaleça? Quem está disposto a levar o reino de Deus adiante? Quem está disposto a negar o seu e a sua vontade para que prevaleça a vontade, o ministério, o reino de Deus na terra? Quem está disposto? Será que nós estamos dispostos? O que nós vamos fazer depois desta palavra? O que nós vamos fazer depois desta palavra? A minha oração é que o Espírito Santo ela possa tocar em cada coração. Que esta palavra ela venha criar alicerces
ela venha criar frutos novos. Que esta palavra, ela nos faça viver um novo tempo. Ela nos faça viver verdadeiramente uma vida comprometida com Deus, com o Evangelho, com o cristianismo. Porque Deus está nos chamando a nós, a cada um de nós, para uma vida reta e comprometida com Ele. Em nome de Jesus, que nós possamos nos dispor. Em nome de Jesus, que nós possamos nos entregar. Em nome de Jesus, que nós possamos ter compromisso verdadeiro com Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa nos convencer, nos despertar. A minha oração é que esta palavra ela possa nos levar a uma plenitude nova, a uma servidão nova, a uma vida nova, a uma vida reta, a uma vida comprometida com Deus. Que nós possamos nos dispor verdadeiramente. A minha oração é que nós possamos nos dispor e viver o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro cristianismo. Entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, como o apóstolo Paulo declarou. Que nós possamos nos dispor verdadeiramente. Que nós possamos ser profetas, ministros, discípulos, servos. Que nós não venhamos lutar por cargos, por títulos. Que nós não venhamos lutar por religiões, por placas. Mas que nós possamos ver lutar para que o reino de Deus avance. Para que o nome de Deus seja alcançado, glorificado e reconhecido no nosso meio, em nossa cidade, em nossa nação. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar a cada coração. Que o Espírito Santo ela possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus. Amém.